Olá, meus amigos literários, bem-vindos mais uma vez no Espaço do Grilo Falante. Eu tenho um tema aqui hoje que eu acho maravilhoso, a mim particularmente agrada muitíssimo. Trata-se da relação, dessa conversa entre a literatura e o cinema. Duas grandes expressões de arte, com sua linguagem própria, com o seu público, né, mais definido, cada uma por si, mas houve um momento, e olha que já faz um bom tempo, que essas duas expressões se encontraram e realizaram trabalhos magníficos. Eu penso que você vai estar perguntando assim: olha, qual é o seu preferido? Qual seria o meu preferido? Qual a adaptação da literatura que eu julgue que foi a que me atendeu mais, que eu achei mais bonita? Você tem? Eu tenho. Chama-se Morte em Veneza. Morte em Veneza, de uma obra escrita por Thomas Mann, um escritor alemão, ganhou o prêmio Nobel, né? E foi escrita em 1912, mas foi adaptada para o cinema por Luciano Visconti, e foi de uma beleza, nossa, é de um encantamento, porque imagine o cenário Veneza, Morte em Veneza. É uma história de amor. É de amor de um músico, um grande esteta, por um jovem, um adolescente polaco que foi passar férias ali com a família em Veneza. O amor é platônico, porque em nenhum momento ele se aproxima desse jovem, ele fica sempre observando, em alguns momentos, lugares específicos, o movimento desse jovem. Em alguns momentos os olhares deles se encontram, mas não houve aproximação, não sequer um diálogo. No entanto, a paixão dele é tão profunda, é tão bonita, e é uma grande, na verdade, realmente uma metáfora da paixão pela beleza, pelo belo. Olha, eu aconselho a vocês, se não assistiram, que assistam. Este filme ganhou 4 Oscars, embora tenha sido na época, na década de, se não me engano, de 70. Ele ganhou 4 Oscars e foi indicado para 9. E recentemente ele ganhou um Oscar especial, uma coisa maravilhosa. Então são 5 na verdade. Mas independente da premiação, as pessoas quando assistem esse filme se sentem profundamente tocadas pela beleza dele. Imagine a obra que tem uma entrada na emoção, porque essa é uma questão que a obra literária tem, que o cinema alcança até determinado grau, que é a interioridade, o psiquismo da personagem, a sua subjetividade, os redemoinhos, né? Suas tormentas, suas grandes alegrias íntimas, que a imagem cinematográfica pode representar, mas tem que materializar por meio de um diálogo, por meio de cenário, por meio de certas performances gestuais, mas que na literatura, com a palavra, há uma devassa, né, no interior da personagem. Mas é muito bonito ver como elas conseguem dialogar, como uma consegue trazer à tona o que outra encontrou muitas vezes como um certo, aspas, limite. Essa é a minha obra preferida. Mas tem uma outra obra que foi adaptada pelo cinema, que eu já falei dela aqui. Olha, é um colosso de obra do Joseph Conrad, Coração nas Trevas, que foi escrita lá no início do século XX, lançada no início do século XX, baseada até, em certo sentido, numa experiência real de Conrad, na viagem dele subindo o rio Congo, e aí ele criou toda uma história de uma beleza e ao mesmo tempo que nos amedronta tanto, porque é uma missão do Capitão Wheeler quando ele sobe ali o rio Tâmisa, e dali ele vai com a sua tripulação esperando para que o barco encontre uma autorização para seguir viagem, e ele começa a contar para os marinheiros uma aventura dele no passado recente, quando ele subiu o rio Congo, contratado por uma empresa holandesa e que tinha alguma parceria ali com o Reino Unido, e para resgatar o capitão Kurtz, e ele é o capitão Willard, né?
e porque ele enlouqueceu, uma espécie de um renegado, alguma coisa assim. E ele vai nessa empreitada, ele passa por perigos, ele atravessa a selva, ele vê horrores, ele vê belezas, ele encontra o Capitão Curtis, fica impactado com, ao mesmo tempo, com a lucidez e com a loucura deste homem. É uma história fantástica que fala sobre o colonialismo ali no continente africano por parte de alguns países, inclusive no caso, né, da própria Inglaterra e da Holanda. Bom, Bélgica, né? Na verdade a Bélgica. Eu gostaria de lembrar a vocês que este livro maravilhoso, ele foi trazido para o século XX. Olha, e o Francis Ford Coppola, que fez um filme na década de 70, que ganhou o Oscar, se não me engano, em 72, e ele fez uma adaptação incrível, porque de 55 até 75, vocês sabem que houve uma guerra terrível dos Estados Unidos contra ali, o Vietnã. Uma guerra sangrenta, de tantos horrores, milhares de jovens morreram, experimentações violentíssimas de gases para matar a população, nossa, são até quantos filmes, né, sobre a guerra do Vietnã, não precisa nem entrar muito no mérito, mas muitos deles falam na visão dos norte-americanos, a entrada deles ali, heróica, embora não tenham literalmente perdido a guerra, mas são filmes que tratam desse drama, né? Eu amo Hair, por exemplo, né, que trata um pouco dessa questão, mas o filme que eu estou tratando foi adaptado, trazido aqui para o século XX, para essa guerra que foi um horror, que é a Guerra do Vietnã. Veja só, né? O livro de Conrad adaptado para a realidade ali no Vietnã. Nós temos, olha, o Capitão Willers, que vai ser uma interpretação maravilhosa do Martin Sheen, Marlon Brando também, um protagonista. Gente, nós temos ali um elenco. E o que o diretor Coppola fez, ele filmou durante um ano, ele foi a parte quase a falência para filmar essa película. Ele disse que ele queria trazer nada de heroísmo, nada disso, nada de visão de um em relação ao outro. Ele queria falar do horror da guerra, do medo, da violência, das mortes, dos traumas, tudo que uma guerra traz. Então eu creio que até há uma atualidade muito grande em relação tanto à obra do início do século XX, do Conrad, como agora, né, nos anos 70 ali do século XX, a obra de Coppola, atualíssimo. É um filme imperdível, ganhou Oscar, ganhou prêmios, é considerado realmente a obra literária mais bem adaptada ali para a linguagem cinematográfica, embora tenha essa peculiaridade, esse deslocamento temporal e espacial, tanto que Apocalipse Now foi filmado nas Filipinas, né? Então você vê, tipo assim, então foi bastante audacioso. Sim, foi. E são referências fantásticas, tanto a obra literária quanto a obra cinematográfica. Bom, há uma outra questão. Vocês devem conhecer alguns clássicos da literatura, né? Jane Austen, nossa, tem filmes maravilhosos, né, baseados, vão lá para o século XIX, nas obras de Austen, mas há também os russos, Ana Karenina, nossa, filmes fantásticos, épicos, né, a reconstituição histórica, figurinos, a linguagem, é toda uma representação diferente até dos dias contemporâneos, porque a ideia de cenário mesmo, de apreensão de foco, né, no rosto das personagens, na emoção das personagens. Hoje o nosso tempo é muito mais dinâmico, muito mais tenso, uma urbanidade, uma tecnologia. E aí quando você assiste um filme que pretende, inclusive, reportar a época, vamos pensar no século XIX, no século XVIII e outros mais anteriores, né, por exemplo, vamos à Idade Média, vamos a um período até similar à Idade Média, territórios imaginados, como por exemplo Tolkien, né, Senhor dos Anéis, como representar, como voltar naquele período, como, aspas, ser fiel à obra, porque o que ocorre algumas vezes? A adaptação ela faz uma espécie de supressão, às vezes, de personagens, tira personagens, acrescenta personagens.
inclui enredo de um livro, até com menção a outra obra do mesmo autor, até de outro autor. Quer dizer, o cinema, quando se fala de adaptação, ele não assume o compromisso de colocar a obra na íntegra. Por exemplo, um clássico lá russo, quantos personagens? Um clássico do século XIX, quantos personagens? Quantos cenários? Então, o que eles fazem? Eles fazem um corte, né? Estabelece ali um foco e dali eles fazem a sua obra cinematográfica. Mas no que então, se há o que seria uma aparente perda, no que o cinema colabora com a literatura? Bom, vejamos, até o século XIX, a literatura era a obra de arte, eu creio, das mais expressivas, né? A pintura, a literatura finalmente alcança, né, no século XIX, com a questão da indústria gráfica, o número de leitores cresceu, né? As pessoas estão tendo acesso mais a uma escolarização, isso na Europa, de certa maneira, até aqui também no Brasil, muito menos, né? Mas ainda assim. Mas veja bem, então a literatura tem um alcance muito grande, né? Embora ficasse mais restrita a um público mais intelectualizado, mas ainda assim. E quando chegou o cinema, isso lá no final do século XIX, olha, a primeira obra da literatura, podemos dizer assim, vou fazer um aspas aqui, eu vou explicar por quê. Foi em 1885 que foi adaptado para o cinema, ou seja, logo no surgimento do cinema, e era uma história em quadrinhos. Eu não estou me lembrando aqui imediatamente do título, mas se até o final aqui eu me lembrar, eu trago para vocês, mas eu sei do fato. Então, veja bem, e foi muito bem recebida, já trouxe, né, a ideia de que se tem uma obra literária, eu tenho ali um enredo, eu tenho já personagens, eu tenho cenários, está tudo pronto. Faça-se uma adaptação devido, não é, encurtamento ali, uma obra grande assim, né, volumosa. O tempo do cinema, principalmente no início, não era tão grande, tão extenso. A adaptação seria fatídica, né? Não teria como evitar, não é? Bom, mas foram feitas e foram muito bem sucedidas. E o que mais interessante, aqueles que iam ao cinema e não tinham o hábito da leitura, passaram a ter. Aquilo que era uma experiência mais particular de acesso ali à obra literária e solitária, veja bem, olha que coisa fantástica, passou a ser coletiva. Muitas outras pessoas, perdoe-me, assistiam ao filme e conheciam em certo grau a literatura, passavam a se interessar pela literatura e era uma apreensão coletiva. Conversavam sobre a adaptação do cinema, o filme. Bom, isso trouxe mais leitores. Isso foi realmente uma estratégia que, em certo grau, a literatura foi beneficiada, não resta dúvida. Se eu fico me perguntando, e agora? E aqui na literatura brasileira? Olha, eu posso citar um filme que agora foi lançado, o segundo, O Alto da Compadecida, maravilhoso, maravilhoso. Mas quem assistiu O Alto da Compadecida, o primeiro, vou falar do primeiro aqui, primeiramente, olha o pleonasmo, mas sabe, leu, né? O título do Suassuna, do maravilhoso Suassuna, sabe que houve ali uma intervenção em termos de personagens que estavam em outras obras do Suassuna e foram adaptadas ali ao enredo cinematográfico. E não ficou maravilhoso? Você fala quais? Eu vou falar com vocês. Fica o convite, leiam as obras. Eu estou sendo puxada a orelha de vez em quando aqui, o pessoal está falando que eu estou dando alguns spoilers, eu vou me conter, não é? Mas a interpretação do Mateus, nossa, os atores, nossa, a recriação ali daquela, né, da interpretação ali de Fernanda Montenegro, nossa, belíssima, belíssima. Você ri o tempo todo e pensa sobre a cultura popular, sobre a religiosidade no campo popular, como ela é vista, como ela é filtrada, como ela é apaixonante, como ela é estética. Isso tudo foi elaborado e potencializado, sim, na obra cinematográfica. Então, aí fica o convite. E se nós estamos falando de cinema, veja bem, e literatura,
Tem uma obra que eu particularmente também amo, já falei sobre ela também, 1984, tem muitos vídeos anteriores para você assistirem, do George Orwell, que é um autor que eu tenho, nossa, reverência, né? Lá vamos nós para a Inglaterra novamente, mas que foi adaptada para o cinema de uma forma muito bacana, a meu ver, inclusive com muita referência à obra literária, não é? Muito específica, muito detalhada, eu gostei muito. O grande irmão, né? A ideia da composição do grande irmão, todas as peculiaridades da obra, a questão do medo das pessoas, o medo me pareceu quase uma personagem, uma sensação de asfixiamento, né? de vigilância mesmo. O filme trouxe a atmosfera do livro de uma forma muito bacana, muito bacana. Eu gostei muito, eu gosto muito de distopia, e quando se fala de distopia, Duna, não lembrei, Duna. Agora tem Duna 2 também, né? Continuação, também foi brilhantemente, que linguagem cinematográfica, e o diretor declarou, inclusive, as dificuldades dele porque na literatura, ok, nós imaginamos, né, como é um verme, né? A cena que o protagonista tem que domesticar um verme, uma cena que ele falou, como que eu vou trazer isso para a tela? Que verme é esse? Como criar, né, essa imagem? Olha, foi um desafio imenso, e eu ainda não assisti Duna 2, eu vi referências, vi as pessoas comentando, mas parece que foi super bem sucedido. Mas nós temos aqui, olha, um outro que eu acho um livro que eu li, nossa, eu fiquei encantada, e o filme também é muito bacana. Na Natureza Selvagem. Esse até anotei o nome do autor aqui, que você me lembra que o nome dele é muito diferente, né, gente? Quem já leu sabe. Jon Krakauer, né? Krakauer, eu acho que é assim mesmo que pronuncia. Gente, é maravilhoso. E nesse tempo agora de crise severa, né, climática, essa relação do homem com a natureza precisa ser repensada, o respeito à natureza, tudo isso precisa ser muito repensado e urgentemente cá entre nós. Mas esse livro fala, né, do jovem que deixou toda a vida urbana, aqueles apelos da urbanidade, aquela coisa da cobiça, né, da ambição. Ele jovem indo para a universidade, ele decidiu ir para em meio à natureza. E uma natureza que ele não conhecia, que ele não tinha a experiência, como se diz hoje, a expertise para lidar com ela. E aí vem alguns eventos, né? E por isso que o título é Natureza Selvagem. Assistam o filme, leiam o livro, que é chocantemente lindo. Olha, as referências são muitas, né, meus amigos? Muitas mesmo. Mas eu gostaria, para nós finalizarmos aqui, porque estamos às vésperas do Oscar, da entrega do Oscar, né? Nós sabemos que tem um filme brasileiro maravilhoso, com a interpretação que dizem que é fantástica, porque eu ainda não assisti o filme. Vocês acreditam? Eu já li o livro 2 vezes e ainda não assisti o filme, mas eu vou assistir sim. Mas eu tenho referências imensas de quem assistiu e estou acompanhando toda essa movimentação para o Oscar com a nossa querida Fernanda Montenegro, né? Que está um acontecimento, né? Dizem que a interpretação dela é um colosso e que há grandes chances dela ganhar o Oscar, se não ganhar toda essa movimentação em torno de um filme brasileiro que trata de um tema que precisa ser visto e revisto e tratado e não esquecido, né? Que é a ditadura militar, toda a violência que houve com as pessoas, como é o caso, né? Ainda Estou Aqui, que eu já falei dele também no vídeo anterior, podem assistir o livro, eu li, gente. Bom, Marcelo Rubens Paiva, da editora Alfaguara, e como eu li o livro e vi muitos comentários sobre o filme, eu sei que houve um corte, né? Quem esperava que o livro na sua integridade, na sua inteireza, não vai encontrar a linguagem do cinema. Há um tempo, né, para que tantas personagens, tantos episódios, tantas questões sejam abordadas. Então, houve ali na construção do roteiro, acompanhado inclusive pelo próprio Marcelo Rubens Paiva, não há nenhuma colisão
não é, com relação ao enredo original da obra literária, até porque o próprio Marcelo Rubens Paiva, de certa forma, participou. Mas dizem que está um colosso, né? Está um colosso e vai trazer, né, para o presente uma conversa que não encerrou ainda sobre esse trágico episódio, né, dos 21 anos da ditadura militar aqui no Brasil. Isso precisa, sim, ser visto, revisto, discutido. Bom, eu vou deixar aqui, olha, eu fiz uma listinha aqui para vocês, deixa eu ver minha listinha aqui, olha, de alguns... Ah, Clube da Luta, eu pedi até indicação para alguns cinéfilos, eu tenho um na família, o meu sobrinho, ele falou assim, não deixe de citar Clube da Luta, que ele ama, do Chuck, também vou ler o nome, gente, Chuck Palahniuk, se não me engano. Ele falou assim, faça essa referência, porque Clube da Luta é o Brad Pitt, inclusive, né, um dos atores. Este filme é um colosso, eu assisti há muitos anos, é fantástico. Eu não li o livro, agora eu estou no contrário. Este eu assisti o filme, ainda estou em dívida com o livro, mas é uma referência, uma indicação que eu faço, porque quem me indicou entende do assunto. E tem um que eu entendo, eu vou encerrar com ele, que é maravilhoso, Fitzgerald, que eu amo, eu já falei dos escritores em Paris, que trata muito, né, da passagem dele por Paris com vários outros escritores ali no início do século XX. Ah, gente, não deixa de assistir esse vídeo não, ele tá aí, guardadinho aí. O Grande Gatsby, né? Ah, esse é um colosso de obra, né? Que história de amor maravilhosa. Nossa, o filme é belíssimo também, um figurino, uma recomposição de época também. Nossa, de uma beleza. Ou história de amor, linda, fantástica. O filme também ficou maravilhoso. E eu vou, para encerrar, deixar essa indicação, mas eu quero muito mesmo que vocês me deem sugestões, me digam qual adaptação que vocês assistiram, que convenceu vocês, detalhes que porventura vocês consideraram felizes ou infelizes nessa adaptação. Ora, vamos conversar. O Grilo Falante adora conversar. Quando se trata de literatura, então, olha, a coisa rende. Meus amigos, olha, eu agradeço a presença de vocês até aqui, tá? Peço mais uma vez que não esqueçam do seu joinha, realmente fazerem seus comentários, mas em breve estaremos de volta, então, com a nossa conversa literária. Até lá!